Vamos lá começar. Om Agyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumilitayena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Então, canto 1, capítulo 15. Os pândavas se retiram no momento oportuno. Verso 28. Suta Goswami disse: estando assim profundamente absorta em pensar nas instruções do Senhor, que foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus, a mente de Arjuna apaziguou-se e livrou-se de toda a contaminação material. Verso 29. A lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Shri Krishna, por parte de Arjuna, rapidamente aumentou sua devoção, e como resultado, tudo de ruim em seus pensamentos veio a ceder. Verso 28, Suta Goswami disse, estando assim profundamente absorto em pensar nas instruções do Senhor que foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus, a mente de Arjuna apaziguou-se e livrou-se de toda a contaminação material. Verso 29, a lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Shri Krishna por parte de Arjuna, rapidamente aumentou sua devoção e, como resultado, tudo de ruim em seus pensamentos veio a ceder. Então, vou colocar o sânscrito rapidinho para... Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitanina Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Om Sutta Uvacha Evam Chintayato Evam Chintayato Jishnu Krishna Pada Suroruham Sauhardena Chigadina Samtasidhi Malamachi Om Vasudevangri Anujanat Paribrinhitat Brahmasa Patya Nimachista Shesha Kashaya Jishano Arjuna Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om. Muito bem. Pode colocar o verso no tradução novamente, por favor? Muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui na sala dos mantras, a nossa sagrada sala dos mantras. Então, Suta Goswami, né, que estava narrando a história para os sábios de Naimisharanya, estando assim profundamente absorta em pensar nas instruções do Senhor que foram transmitidas na grande intimidade da amizade e em pensar em seus pés de lótus, a mente de Arjuna apazigou-se e livrou-se de toda a contaminação material. A, o nosso, o nosso, a nossa história de vida, ou seja, o movimento que nós fazemos na direção da linha do tempo, que é o que nós chamamos de vida, na pauta desse movimento que nós fazemos, tem que entrar na operação
a probabilidade, pelo menos em tese, do que seria bom para você ou do que você desejaria para você numa pós-fase humana, pelo menos como possibilidade. Ah, Devananda, ninguém sabe. Ninguém nunca voltou de lá para dizer como seria. Ninguém sabe como é. E daí? Qual é a diferença que isso faz quando uma possibilidade é sugerida? Ao menos como possibilidade, você tem que ter uma ideia, enquanto possibilidade, do que você gostaria para você. Se vai ser assim ou não, para a sua saúde mental, é importante que você tenha uma noção do que você gostaria para você. Para que você tenha segurança, para que você tenha paz mental, para que você tenha um ideal, para que você tenha, ao menos, uma intuição daquilo que você deseja para você. E isso, simplesmente do ponto de vista da psicologia, indica que você é uma pessoa saudável, que você tem noção de futuro e que, portanto, você também vive o presente. Só quem tem noção de futuro é que são pessoas realmente capazes de viver o presente. Porque não há presente sem futuro. Não existe viver o presente sem futuro. É uma ingenuidade esse pensamento. Todo presente é pautado numa perspectiva de futuro. Toda ação tem uma intenção futura. Qualquer movimento que se faz tem uma busca de futuro. Se nós pegarmos a vida como um todo, numa síntese, para que serve? Qual é a função de futuro dessa ação de viver? Então você tem que ter uma noção, ao menos como possibilidade, daquilo que você gostaria, ao menos daquilo que você gostaria para você, numa fase pós-vida, por uma questão de sanidade e de saúde mental. Então, essa deve ser, ok? O primeiro passo que se deve dar para ter é, a, a ordem estabelecida no caos das emoções. Agora, a partir daí você pode refinar e elaborar com pesquisa e desenvolvimento intelectual, teológico, espiritual, como que esse ambiente pós-fase poderia ser de forma completa. É uma outra fase. A primeira fase é, ao menos, ter uma ideia da possibilidade, de que essa possibilidade faz parte do processo de maturação e de saúde mental e de paz interior. Você já tem um destino, não é? Então, você já tem uma segurança inicial, a princípio. Aqui nesse verso, por exemplo, está sendo dito, está sendo explicado, que ao pensar na pessoa suprema, a mente de Arjuna se apazigua e se liberta das contaminações, chamadas contaminações materiais, das quais a principal delas, a origem, a mãe de todas elas, é a avareza. Então, quando essa pessoa, livre da avareza e do egocentrismo, da arrogância, da violência, do orgulho, que são substratos da avareza, purificada da avareza, ela decide, em um ato de altruísmo, oferecer a si mesma como uma oferenda ou como uma doação piedosa aos pés de lótus do Senhor Supremo, que é o que o nosso máximo recurso, nosso máximo tesouro, somos nós enquanto almas. E a decisão de entregarmos-nos plenamente ao Senhor Supremo é um ato altruísta. Porque, em tese, nós somos senhores de nós. Nós temos o livre-arbítrio do domínio sobre nós. E a decisão de nos oferecer como parte integrante da nossa mente altruísta e piedosa, como oferenda de amor ao Senhor Supremo, é um ato altruísta absoluto que a alma
só consegue realizar com conhecimento. Para que essa mente se purifique desse egocentrismo de ser o senhor sozinho de si mesmo e liberte-se dessa avareza existencial, ela precisa purificar a mente. O modelo de purificação da mente é pensar na pessoa suprema. Agora, qual pessoa suprema, né? Do que nós estamos falando? Então, aí você precisa de uma definição. Você precisa visualizar essa pessoa. E para isso você precisa de uma descrição dessa pessoa. Estando assim profundamente absorto em pensar nas instruções do Senhor, que foram transmitidas na grande intimidade da amizade. O que significa isso? Contato pessoal, interação visual, campo visual, sinestesia, toques, visualização, audição, interação, uma pessoa. Como você pode pensar em alguém que você não tem a menor ideia de quem seja? Como é que você consegue fazer isso? Eu, por exemplo, não consigo. Eu tenho que ter alguma. Se alguém descreve alguém, olha, essa pessoa tem. Ela é famosa, ou ela é rica, ela é bonita, ela é perfumada, ela anda com altivez. Eu não consigo imaginar que pessoa é. Porque isso são atributos da pessoa. Não está descrevendo a pessoa. Agora, se fala, ela tem cabelos encaracolados, tem a orelha assim, o rosto arredondado, né? Então aí eu já consigo visualizar uma pessoa. Chama-se retrato falado isso. Se uma pessoa que é vítima de um assalto vai a um departamento de polícia, né, o policial descreva a pessoa. Era uma pessoa muito violenta. Ok. E o que mais? Ela falava de uma maneira muito, assim, imperativa. Ok. Ela estava usando um perfume que eu conheço da marca tal. Ótimo. Mas, meu amigo, você não tem alguma coisa para oferecer para a gente, não? Porque como é que eu vou desenhar isso? Como é que a gente vai... A gente precisa ver uma pessoa. Fala como essa pessoa é. Ninguém viu a pessoa. Nós só sabemos que a pessoa... Então, não tem uma descrição visual, não tem como procurar uma pessoa. Não tem como ver uma pessoa assim. Então, sempre que você pensa em Deus, e você só pensa nas qualidades de Deus, você está dentro de um sistema de intuição, que é a intuição que a alma tem de Deus, mas não é. É carente de informação e de intimidade, que seja a visualização dessa pessoa. Então, tem que haver uma descrição que descreva essa pessoa, pelo menos para que você possa visualizar alguém. Ainda que seja uma descrição aproximada, que não seja uma descrição perfeita, mas tem que ter alguma coisa, pelo menos, para que você consiga começar a conjecturar essa pessoa. Agora, se a descrição for a mais real, a mais fiel, a mais próxima possível, aí melhora bastante, né? Porque você tem praticamente uma foto. Mas é necessário uma pessoa. Para ter intimidade, não existe intimidade sem, assim, completa, sem o campo visual. Você pode até ter intimidade com uma pessoa, mas a ausência de visualização dela. Não tem esse pessoal que faz o truque do amor, que as mulheres caem que nem banana madura, facinho. Esse pessoal profissional que é do amor, né, que liga e fala, olha, eu sei, encontrei sua foto, estou apaixonado por você, e eu não consigo mais parar de pensar em você. Quem você é? Não, eu sou médico, trabalho em tal lugar, estou viajando fora do Brasil no momento, é que eu tive um problema com o meu passaporte, e o meu dinheiro ficou todo bloqueado aí no Brasil, mas eu quero voltar, e agora que eu conheci você, eu preciso, agora sim que eu quero voltar. Mas então, por que você não vem? Não, porque eu estou preso aqui, eu só preciso estou tentando pagar uma taxa para liberar meu passaporte, mas não estou conseguindo.
e eu amo tanto você, você não consegue pagar essa taxa para mim? Para eu poder ir ao Brasil, te conhecer? Tantas, centenas de mulheres que caem nesse truque. Diariamente. É uma indústria do amor. Não, mas você não pode, assim, a gente não pode falar, eu queria conversar com você. Nossa, mas eu não posso, porque se eu colocar o meu rosto aqui, outras pessoas estão hackeando. As histórias são mirabolantes para não aparecer numa chamada de vídeo. Aí manda fotos. Quer dizer, chega uma hora que a pessoa começa a desconfiar, né? Olha, será mesmo? Entende? Então é preciso, para ser completo, é preciso pelo menos, não é? Que haja alguma descrição visual dessa pessoa. Pelo já ajuda, uma foto, no caso, dos truques do amor, já ajuda, pelo menos a pessoa, quando está falando, visualiza alguém. Pode até não ser a pessoa, não, que pode ser um problema, mas tem alguém. Não é um robô, né? Por aí vai. Agora, a lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Sri Krishna por parte de Arjuna rapidamente aumentou sua devoção. E, como resultado, tudo de ruim em seus pensamentos desapareceu, evaporou. Agora, olha só, vamos ser práticos, né? Vamos ser práticos. Ninguém fica pensando no pé de uma pessoa, só no pé de um. Ninguém. Você pensa, você olha, você vê o pé de uma pessoa, você olha, pode achar belo, pode ser gracioso, mas depois você vai visualizar a pessoa, não é assim? Quando se fala que a tal pessoa ficou meditando nos pés de lótus de alguém, ou de Vishnu, ou de Krishna, ou de uma divindade, essa afirmação, essa informação de que a pessoa está meditando nos pés de lótus daquela pessoa, indica toda a logística que envolve aquela pessoa, o ambiente onde essa pessoa vive, as pessoas com quem essa pessoa convive, a forma pessoal dessa pessoa, toda a estrutura que envolve essa pessoa e a pessoa propriamente dita. Tá? Então, esses versos aqui indicam que, orientam ou sugerem que a visualização dessa pessoa purifica a nossa mente e os nossos medos desaparecem. Um deles, naturalmente falando, é esse, de você não saber com quem está falando. Quando você fecha os olhos e você precisa falar com essa pessoa, some. Você cai numa escuridão ou numa névoa infinita. Então, naturalmente, isso produz insegurança e medo em você. Se Jesus, por exemplo, estiver correto, vamos partir do princípio de que ele não cometeu nenhum engano nesse sentido. Quando ele afirma que o reino de Deus, né, a morada do Pai, a morada transcendental, a morada celestial, os campos elíseos, o paraíso, pertence às crianças. Falou ou não falou? O reino de Deus pertence às crianças. Em verdade eu vos digo que quem não for como uma criancinha não entra no reino de Deus. Ótimo. Então vamos pensar numa criança. Quando uma criança acorda no meio da noite e olha e não vê os pais, como ela se sente? Quem já viu Muito aflita. aflita, ansiosa, porque de repente acordou e os pais não estão presentes? Ela fica com medo, fica ansiosa, fica confusa, fica aflita. Como você se sente quando você fecha os olhos e você quer falar com Deus? Ah, eu não fico aflita, Devana, eu fico calma, eu fico muito bem. Essa tese de que não há aflição, de que há bem-estar, ela é real porque a alma tem a intuição da presença de Deus. Mas a longo prazo, a ausência
de visualização da pessoa gera ansiedade, gera medo, sim. A criança, no primeiro momento em que ela não vê os pais, ela ainda conjectura que os pais estão ali. Mas quando ela chama e não ouve, e quando ela procura e não acha, aí ela conjectura que não estão presentes e se sente sozinha e fica na ansiedade e no medo. A ausência da visualização de uma pessoa gera insegurança. Essa insegurança produz medo. Esse medo dá ansiedade. E na medida em que o tempo vai passando, e você vai ficando um pouquinho mais velha, vamos dizer assim, a probabilidade de você sair aumenta. E com isso também a solidão e o medo da solidão. Por que as pessoas têm medo de deixar os corpos, de deixar a vida? Não é por medo da morte propriamente, é muito mais por medo da solidão, de ficarem sozinhas, se separarem daqueles que eles amam. Por que isso? Porque nós amamos pessoas que nós vemos, não pessoas que nós não vemos. Então, o sentimento de ir é um sentimento de solidão, de abandono, de estar só, inconscientemente, na parte mais profunda do ser. Por falta da visualização. Não que uma pessoa que não tem essa visualização, se esforçando intelectualmente, não pode forçar a intuição para pensar que tem alguém do outro lado ouvindo, porque isso funciona também. Entretanto, crianças, e a alma é uma criança, precisam de ter um contato visual para se acalmar. Portanto, esse contato visual, essa visualização da pessoa suprema, nos acalma, nos tranquiliza, nos cura, nos trata do medo e da solidão. Essa é a intuição, ou essa é a informação desse verso. Absorta em pensar nas instruções do Senhor que foram dadas ou foram transmitidas na grande intimidade da amizade, e em pensar em seus pés de lótus, que significa pensar em seus pés de lótus, pensar nas suas atividades, nos momentos que estiveram juntos. Quando você está relembrando a sua infância, seus amigos, com a sua mãe, ou você está lembrando a sua infância, você está pensando nos pés de lótus dos seus pais, que é todo o momento que você viveu enquanto você convivia com eles na infância, ou sei lá, seu tio, alguém. Isso significa pensar nos pés de lótus de alguém, pensar em tudo aquilo que a pessoa fez, como ela é. Não é pensar especificamente em um pé. É uma expressão, isso é uma metáfora, que também indica os pés dessa pessoa, que purifica a nossa mente. Ok? Para vocês entenderem, quando aparece essa expressão, parece estranho, né? Que uma pessoa está meditando nos pés, e aí fica estranho na hora de aplicar esse princípio. É só entender que se trata de uma metáfora mais ampla, que é um ponto de partida para você enxergar uma realidade mais ampla, que é toda a história que essa pessoa está envolvida. Como foi a convivência com essa pessoa, o que essa pessoa faz, onde ela vive, como ela pensa. A mente de Arjuna apaziguou-se. A nossa mente se apazigua com esses pensamentos da pessoa suprema. Entretanto, essa pessoa suprema, ela precisa ser uma visualização e não apenas existir, mas existir enquanto pessoa agradável, na intimidade. Tem que ser uma pessoa amistosa, agradável. Tem que ser agradável pensar nessa pessoa. Ela tem que ser amistosa. Aí tem amizade. Ok? Então, essa lembrança constante dos pés de lótus do Senhor Sri Krishna, o que significa qualidades dele, as falas dele, a forma de agir, a gentileza, a benevolência, o altruísmo, o bom humor, a beleza, tudo nele. A resiliência, a inteligência, sabe? O bom senso, a coerência, a ponderação, a justiça, a nobreza de caráter, a capacidade de ceder, resiliência, né?
são os pés de lótus de Krishna. Tudo que se refere a Krishna, as qualidades, os amigos, são os pés de lótus de Krishna. Então, quando você está pensando em Arjuna, ou quando você está lendo o Srimad Bhagavatam, ou quando você está comendo alimentos consagrados por amor a Krishna, você está meditando nos pés de lótus de Krishna. Isso é meditar nos pés de lótus de Krishna. Isso purifica rapidamente, aumenta a nossa devoção, como aconteceu com Arjuna, isso rapidamente aumenta a nossa devoção, e como resultado, tudo de ruim em nossos pensamentos desaparecem. Essa informação não é uma informação que funcionou há 5.000 anos atrás. Essa informação é viva. Se é verdade em todos os momentos, no passado, no presente e no futuro. Então, ela funciona ainda hoje. E você precisa testar. E observar o resultado. Isso é ciência. Bhakti é um processo fundamentado em estatística, repetição e observação. Ou seja, ciência. Sadhana significa o quê? Repetição. Assertibilidade significa o quê? Estatística. E observação significa o quê? O resultado que a prática do sadhana, acompanhado de cultivo de conhecimento, proporciona para você enquanto sensor de realidade, enquanto ser que sente, enquanto ser que pensa, enquanto ser que vive, enquanto ser que tem que decidir a si mesmo o que fazer da existência. Para isso, o conhecimento existe, para ser prático nas nossas vidas. Conhecimento que não tem aplicabilidade é como uma moeda de ouro no fundo do mar. Você vai fazer o que com esse conhecimento? Vai ficar, assim, repetindo frases de efeitos, mandando figurinha no Facebook, no WhatsApp? É para isso que serve o conhecimento, então? Para parecer que você é uma pessoa com gestão emocional e quando você fica sozinha no quarto, desmorona, entra em pânico, colapsa? É para isso que serve o conhecimento? Para fazer efeito no mundo? Para impressionar o mundo da sua personalidade pessoal? Para convencer o mundo a te adorar? Quando você mesma, sozinha, não se sustenta? É para isso mesmo que serve o conhecimento? Ele tem que ser funcional, ele tem que nutrir, ele tem que fortalecer, ele tem que fazer sentido, ele tem que ser real, ele tem que ser praticado. Para isso servem os conhecimentos. Se não for assim, então para que seria? Né? A gente tem que ouvir isso constantemente. Nós somos muito desatentos, assim, distraídas como almas. Nós precisamos ouvir isso constantemente, para que a nossa mente se fixe, para que a gente consiga enxergar e realizar os nossos propósitos e para que nós tenhamos um projeto de vida, um sentido na vida, uma busca na vida, um plano de existência. E pautar a vida em torno desse plano, porque, ainda que fosse apenas um plano placebo, teria a vantagem de produzir sobre você gestão emocional e segurança, o que permitiria com que você fosse um ser humano saudável entre os outros, o que é bom para a humanidade. Porém, a experiência poderá também te demonstrar que todo esse conteúdo de informação trata-se de informação que permite você experimentar uma realidade imanente. E isso chama-se realização, ou, em termos da nomenclatura dos conhecimentos védicos, moksha, ou liberação. O que interrompe o ciclo de samsara, repetidos nascimentos e mortes. Então eu vou pausar aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar isso com vocês, de falar isso com vocês e de nos lembrar, né, da nossa, enfim, né, daquilo que nós estamos fazendo, daquilo que nos motiva a fazer isso com frequência. Senão a gente desiste, né? Nós
Desistimos de tantas coisas. Se a gente olhar para a nossa vida, tantas coisas ficaram assim, fragmentadas, espalhadas, como o quarto de uma adolescente. Né? Assim, um adolescente sem gestão, né? Assim, todo desorganizado, sujo, bagunçado. Então, nós temos que ter noção daquilo que nós fazemos para ter essa meta sempre diante de nós. Então, a gente precisa nos lembrar uns aos outros do porquê nós estamos fazendo isso e do porquê vale a pena continuar fazendo como um ato de sanidade, de racionalidade e de proatividade e de compaixão para consigo próprio, primeiramente, né? Porque só aquele que ama a si mesmo e tem compaixão de si próprio é que poderá também amar a outros e ter compaixão dos outros. Tá bom? Então, muito obrigado. Namastê. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna. Gratidão, Prabhu. Temos música hoje?